que essa Espanha esvaziada nesse processo de migratório, seja interno ou externo, e qual é o papel da Galiza nesse cenário? Bem, esse processo da Espanha vazia ou Espanha esvaziada, ele é um processo que, tanto social, democrático, né, também é um processo econômico, de desenvolvimento, que ele não acontece somente na Espanha, tá? Ele também acontece em Portugal, na Itália, na França e, em menor medida, na Alemanha. Ou seja, é um processo bastante comum do continente europeu, da Europa Ocidental, né, principalmente devido ao envelhecimento da população e também a dois fatores, né? São dois fatores assim muito fáceis de entender. O primeiro é um fator histórico, que é como se desenvolveram esses países, como se industrializaram os países na Europa. Aqui no caso da Espanha começou em Catalunha e em Madrid, né? Porém existe um historiador que ele sempre fala, né, que a indústria não subia a serra. Então a Espanha não tem grandes rios navegáveis, a industrialização ela não chegou ao interior do país, exceto o caso de Madrid por ser a capital, lógico está. Então houve uma grande concentração desde o começo, desde a Revolução Industrial, houve uma concentração da produção, né, da indústria dentro do que é o cenário espanhol, como aconteceu em Portugal com Lisboa e Porto, como aconteceu na Itália. No caso da Itália é só a parte norte, Milão, Turim, etc. Né? Isso, lógico, é o primeiro fator. O segundo fator é justamente a entrada dos novos países da Europa Oriental, né? Então nós temos aí países que têm grandes recursos, né? Uma moeda muito mais devaluada, antes deles se inserirem ao cenário do euro, e que são muito mais competitivos. Porém, a Europa ela é dividida em três grandes áreas. A Europa do Norte, a Europa Central, que é continental e tem um clima muito parecido, e a Europa do Sul, que é a área mediterrânea. Então os países que entraram da Europa do Leste, por exemplo, Romênia, Bulgária, eles poderiam competir com a produção da Espanha e de Portugal, porque eles têm um clima praticamente o mesmo, né, e produzem exatamente o mesmo. Então nós vemos, né, que a Europa, a União Europeia estabeleceu uma série de cotas na produção, né, na produção agrícola, para não gerar a competitividade dentro dos países da União Europeia. Então isso agravou a situação, né, tanto dos países do Mediterrâneo, como também da parte da Europa Central, porque houve um deslocamento, ou seja, a indústria já estava concentrada, grande parte dela migrou para essas novas nações por ser mais barata e ter mais mão de obra, lógico que está, mas também a produção agrícola, que era o que tinha restado para aquele povo que não tinha, né, tido a industrialização de peso, como houve em Catalunha, País Vasco, normalmente nas áreas do litoral. Né, e, no caso, Madrid capital. Então eles também perderam a parte do agronegócio. A Espanha, ela chegou um momento que faltou azeite de girassol, e a Espanha era um dos maiores produtores, né? Azeite de oliva aqui está caríssimo, é mais caro do que o petróleo. E olha que porque existem umas cotas, né? E chegou um momento que, por exemplo, para o produtor agrícola, muitas vezes é mais barato você jogar fora essa produção do que colocar ela no mercado, porque eles possuem uma cota e eles não podem ultrapassar. Recentemente, agora na região onde eu moro, teve a vendímia, né? Então, cada bodegueiro, como eles chamam aqui em galego, né? Cada bodegueiro, né, que eles fazem um vinho de cojeteiro, eles têm uma cota da denominação de origem. No caso, eu sempre, né, dou assessoria a uma bodega, eles superaram em 30%. Isso seria uma ótima notícia, fala, poxa, minha produção foi 30% maior, vou vender mais. Não. Quando foi até o conselho regulador, falou, te vira negão, porque você só pode até essa cota. Então isso o que tem produzido? Os jovens já não sentem aquele apelo de dar continuidade no setor agrícola, que são o que tem dentro dessas áreas do interior. Gostou do conteúdo? Siga o Quintal da Galécia através das redes sociais para aceder a mais conteúdos. Ajude-nos à causa da nossa língua comum.